Bom dia, sexto ano, meus alunos queridos, como vocês estão? Essa aula de ciências, apresentação, é para 601, dia 23 de junho, e para 602, dia 24 de junho. Professora Estela com vocês mais uma vez. Vamos falar hoje sobre pressão atmosférica, tá? Teve um experimento, o experimento de Guernsey, que é um experimento que foi capaz de constatar a existência e a grande intensidade da pressão atmosférica. Foi feita pelo físico alemão Otto von Guericke por volta de 1650. Ele construiu uma máquina usada para retirar o ar de suas abábadas esféricas metálicas de 500 litros de volume, conhecidas como hemisfério de Medburgo. Ele constatou que nem 50 homens ou mesmo 24 cavalos conseguiriam exercer uma força tão intensa, tão suficiente, capaz de separar os dois hemisférios. Isso ele conseguiu constatar que era em virtude da grande pressão atmosférica exercida sobre eles. E foi esses dois equipamentos que ele usou, tá? Ele tirou todo o ar, toda a pressão que tinha ali dentro, tá? Todo o volume que tinha ali dentro, todo o ar, e ele conseguiu criar um vácuo ali dentro. E botou homens para puxar de um lado, do outro, cavalos para puxar de um lado e do outro, e nada conseguiu separar, tá? Esses dois hemisférios. Isso ele provou que existia uma força, uma pressão atmosférica sobre eles. Nós vimos que o ar ele tem massa e que por ser atraído pela massa da Terra, ele tem peso. O peso do ar é uma força que atua sobre tudo que se encontra imerso na atmosfera. Ele é responsável pela pressão que a atmosfera exerce sobre os corpos que se encontram na superfície da Terra. Essa pressão é conhecida como pressão atmosférica, tá? Então, a pressão atmosférica é o peso do ar que o ar faz, da força que ele exerce por causa da gravidade sobre a Terra. Então, tudo isso cria um peso em todos os seres que estão na Terra, tá? E nós chamamos isso de pressão atmosférica. Essa pressão, esse ar, ele faz pressão em todos os sentidos. Nós sentimos no nosso corpo essa pressão em todos os sentidos, por todos os lados. A experiência de Torricelli. Ao bombear água de poços com bombas aspirantes, verifica-se que ela sobe dentro do tubo até uma altura de aproximadamente 10,3 metros e não mais do que isso. Durante muito tempo esse fato ficou sem explicação. No século XVII, no entanto, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência. Ele encheu até a boca um tubo de mercúrio, tampou-o e colocou-o num recipiente que continha o mesmo líquido. Quando ele destampou o tubo, o mercúrio dentro dele desceu e parou 76 centímetros, ou 760 milímetros, do nível do mercúrio no recipiente. É uma situação de equilíbrio. Entre o nível superior da coluna do mercúrio e as paredes do tubo, formou-se uma região de vácuo. E está aqui, ó, o experimento que ele fez, que o Torricelli fez. Na situação de equilíbrio, os pontos C e B, você pode ver na imagem, eles se encontram no mesmo nível, tá na mesma direção, tá? Porque eles estão submetidos à mesma pressão. Em C, na imagem C, no ponto C, tá? Já acontece que a pressão atmosférica está no nível do mar. E em B, a pressão é exercida pela coluna do líquido. Por que a pressão atmosférica ela muda com a altitude? Depois você lê aí com calma esses dois quadradinhos, né? E eu vou só te explicar. Aqui nós vemos dois alpinistas. O alpinista que está lá em cima, ele vai ter dificuldade para respirar. Porque você pode reparar os pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis é a quantidade de oxigênio, é a quantidade de ar. E você pode reparar no alpinista que está embaixo, né, na parte da base da montanha,
Olha a quantidade de ar que ele tem ali, olha quanto oxigênio ele tem para respirar, né? Então, quanto maior a quantidade de oxigênio, maior vai ser a pressão atmosférica, tá? Então, quanto a menor a quantidade, menor vai ser a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, menos ar ele vai ter. Então, o ar nas altitudes, ele vai ser rarefeito, tá? É esse o termo, porque ele vai ficar raro. Então, a pressão atmosférica lá em cima vai ser menor. Quem está embaixo, mais ao nível do mar, vai sofrer com a maior pressão atmosférica. Ok sobre isso? Ótimo. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo. Conhecer a previsão do tempo é importante para a navegação marinha, né? Para os navios se prepararem do que vai aguardar por eles em alto mar, se vem uma grande tempestade. Então, eles podem se precaver, se cuidar em relação ao perigo com a previsão do tempo. A agricultura tem alimentos que não pode ter chuva, não pode ter geadas, então tem que ficar um período grande no tempo bom. Então eles verificam a previsão do tempo para saber o que eles vão plantar. As empresas civis de construção, tem empresas que não pode ter chuva naquele período de construção, certas coisas que vão fazer na construção civil. Então, eles vão lá e verificam a previsão para ter esse controle. E, entre isso, muitas outras atividades humanas, como, por exemplo, antes de sair de casa para a escola, a gente precisa saber se vai levar agasalho ou guarda-chuva, para não sermos pegos desprevenidos, né? Coloquei essa imagem para você comparar. Olha o desespero dos rapazes correndo na chuva, porque eles não olharam a previsão do tempo, não esperavam por essa chuva e foram pegos desprevenidos, né? Ali o casal na tranquilidade, com o filhinho no colo, com o guarda-chuva, até rindo da cara deles, né? Eles foram precavidos. Eles com certeza olharam a previsão antes para saber o que precisavam levar um guarda-chuva para a rua. Como é feita essa previsão do tempo? O profissional que realiza tal estudo, ele é o meteorologista, tá? Que a partir das análises de dados com a temperatura diária, umidade, pressão e ventos, conseguem realizar um cruzamento dos dados desses elementos e fazer a previsão do tempo e assim fornece informações do tipo que vão, dos dias que vão chover, fazer sol e qualquer outra variação climática, tá? Então, o meteorologista, ele trabalha na estação meteorológica, tá? Lá que eles fazem a previsão do tempo, usando vários equipamentos para isso. Eles não olham só para o tempo e falam, vai chover. Não, eles não fazem dessa maneira. Eles usam equipamentos para isso, tá? Inclusive algumas sondas espaciais. Mas aqui em terra eles usam, vamos ler a segunda parte do texto. A coleta das informações ou dados são feitas nas inúmeras estações meteorológicas dispersas em distintos lugares do mundo. Esses são lugares específicos para a realização da previsão do tempo, onde são instalados os aparelhos como o termômetro, para medir a temperatura, o anemômetro, que mede a velocidade do vento, pluviômetro, que mede a quantidade da chuva, hidrômetro, que mede a variação de umidade do ar, e o barômetro. Eu separei aqui algumas imagens de algum desses instrumentos, tá? Tem o pluviômetro, olha só como é que ele é, tá? Ele é utilizado para medir a quantidade de chuva. A chuva cai ali dentro, ali tem uma graduação que eles verificam. No período de tal hora, tantas horas, tantos minutos, volume tal. Eles vão medindo ali, tá? Temos a biruta, que não estava no texto anterior, tá? Ela é utilizada para verificar a direção dos ventos. Nós vemos muitas birutas nos aeroportos, tá? Temos o anemômetro, que é utilizado para medir a velocidade do vento. Quando o vento bate nesse equipamento, ele começa a girar. E ali dentro tem um sensor que mostra como é que está esse giro, a velocidade do girar do equipamento. Temos aqui o hidrômetro, tá? Que é utilizado para medir higrômetro, que é utilizado para medir a umidade do ar. O hidrômetro, que eu não coloquei aqui, que verifica a quantidade de água, tá?
Temos aqui na última imagem o termômetro, que ele é utilizado para medir a temperatura. Preparei para vocês aqui algumas atividades, tá? Que vocês vão copiar no caderno e responder no caderno de vocês. Primeira questão. Pedro, o meteorologista atrapalhado, acabou misturando todos os equipamentos de análise da estação meteorológica onde trabalha. Ajude-o a classificar cada aparelho com a sua devida função na estação. Então, aqui nesse quadrado ao lado desse espaço, um retângulo, nós temos aparelhos meteorológicos, temos todos aqui. E a função, tá? Medir, indicar e etc. Então, você vai colocar aqui o A, B, C, D, o E de acordo com a função desse equipamento. 2. A ciência que estuda as condições atmosféricas chama-se. 3. Explique para que serve a previsão do tempo. 4. O que são estações meteorológicas? E 5º, que instrumentos existem nelas? Número 6. Qual é a forma correta de determinar a pressão atmosférica? Marca a resposta certa. A condição com a qual varia a pressão atmosférica é: o que interfere na pressão atmosférica? Marca aí também a questão. Então, por hoje acabamos, tá, queridos? Até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.